Olá pessoal, boa noite. O pessoal tá... Só confirme aí pra mim, tá todo mundo ouvindo bem? O áudio tá chegando bem? Só escreva aqui, por favor, se o áudio tá chegando bem aí. Bom, conforme a gente falou ontem, a gente recebeu com muito espanto a publicação da empresa Vinscol, em que alegou que iria cortar alguns horários, né? Quando a gente tomou conhecimento, né, a gente já providenciou de fazer essa live, então aqui nós convidamos todos os vereadores da cidade, alguns vieram, né? O presidente da Câmara está aqui, o Bulu, vereador Tiquim, vereadora Maiara, vereador Russo, vereador Paulinho, vereador Tornado, vereador Tiago Salgado, vereador Pastor João Bueno. Então, os que estão aqui conosco hoje. Também estão aqui conosco o nosso vice-prefeito, Bulim, o nosso procurador, doutor Flávio, o nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Rubens, o nosso controlador-geral, doutor Daniel, e o nosso secretário de administração, doutor Michael. Bom, enquanto isso, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos aproveitar e vamos clicar em compartilhar, e compartilha esse link aí nos grupos, com a família, compartilha com todo mundo, que hoje nós vamos falar com vocês tudo que está acontecendo na cidade, sobre as tratativas, né, entre prefeitura, empresa e também sobre a Câmara, que a Câmara também teve algumas tratativas aí esses dias com a referida empresa. Então vamos aproveitar e vamos compartilha o link aí, para a gente poder mostrar para as pessoas, né, o que está acontecendo aqui na cidade. Até mesmo que o pessoal vai entrando, né? E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai olhando aqui algumas perguntas e durante a live a gente vai tentando responder aí durante o andamento da live, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Desde que a gente assumiu o mandato, né, é notório de todos que ano passado, né, vamos contextualizar para vocês aí, um pouco antes da eleição, nós entramos com uma ação civil pública, né? Aqui, ó. Na verdade, uma ação popular, né? Entramos com uma ação popular. Então, olha aqui. No dia 8/8/2024. 8/8/2024. Tá aqui, Rodolfo Tadeu da Silva. Autor, gente, é autor da ação, tá? Então, eu entrei com a ação 8 de agosto de 2024. O que a gente alegou nessa ação aqui? A gente alegou sobre a renovação do contrato sem que ela tenha passado pelos devidos trâmites aí legais, né? Então, a gente entrou em agosto do ano passado, está aqui a ação popular com pedido de liminar, contra a época a antiga gestão e a empresa alegando sobre essa renovação por mais 20 anos sem ter passado por esses trâmites. Então, enfim, entramos com essa ação em 8 de agosto, e aí quando a gente assumiu o mandato, né, e aí também tem a questão jurídica, né, tem todo esse trâmite processual. Quando a gente assumiu o mandato, a empresa veio e nos chamou para poder conversar, para explicar esse contexto aí entre empresa e prefeitura, né? Então tivemos a última reunião, foi no dia 25 de março, né, na semana passada, onde a empresa nos trouxe o seguinte contexto, olha só para vocês entenderem, vamos lá. Isso aqui, ó, Sistema de Transporte Sabará, eles alegaram o seguinte, gente, de março de 2024 a fevereiro de 2025, os últimos 12 meses, foram registrados os seguintes dados operacionais, vamos lá. 113 mil passageiros transportados, isso a média mensal segundo eles. 92 mil pagantes, 22 mil gratuitos, 75 mil quilômetros rodados. E aí eles alegam que tem 14 carros, né, em operação e 4 carros reserva. Desses 18 veículos que eles têm, apenas 4 veículos são veículos novos, né, que vocês veem aí com uma plotagem diferente, que são apenas 4. E aí, eu vou parar esse contexto aqui para pedir ao presidente da Câmara, o vereador Bulu, que eles tiveram também uma reunião com a empresa em que eu não estava, né o Bulu? E aí, como é que foi lá essa reunião? Se você quiser falar para ficar mais nítido. Prefeito, boa noite
a todos. É um prazer imenso estar aqui. É um assunto tão polêmico, né? E ao qual a cidade de Sabará vem aí há muitos anos sofrendo com o transporte público na nossa cidade. E a Câmara agora presente para estar juntamente com a Prefeitura solucionando aí esses problemas aí tão graves e tão corriqueiros, né? Na nossa cidade aqui, que é o transporte público. Então, prefeito, dia 24 estivemos lá na Viscol, né, com os vereadores, alguns vereadores participaram lá da reunião, ao qual foi passado para a Câmara de Vereadores que o nosso transporte público aqui na nossa cidade só poderia ficar bom se a Prefeitura subsidiasse o transporte. E eu me espantei com o valor que eles nos passaram para que o transporte ficasse bom em nossa cidade. Que a Prefeitura teria que passar para a empresa um valor mensal de 500 a 600 mil reais, ao qual todos nós vereadores ficamos espantados com esse valor, um valor muito expressivo por mês. Então, assim, saímos de lá com algumas informações totalmente equivocadas, né? Porque o transporte público ele não pode ser subsidiado com um valor tão expressivo desse, porque a gente sabe que a nossa receita não cabe, a Câmara não concorda com esse valor, viu, prefeito? Então, assim, eles passaram alguns números para a gente, né, e ele foi bem incisivo em falar, se a Prefeitura subsidiar esse valor, em 15 dias eu coloco o transporte público de Sabará como um dos melhores do estado. Então, assim, saímos de lá com poucas informações, né? Simplesmente colocaram alguns números para a Câmara e falaram, como se diz, ou vocês pagam o subsídio ou a gente, infelizmente, não consegue entregar o transporte público que a cidade merece. Em momento algum, eles chegaram a falar para a gente que se não tivesse esse acordo, eles iriam parar ou sequer tirar horários, né? Então, assim, não foi passado isso para a gente. Me passaram também alguns protocolos passados de outras gestões que eles protocolaram na Prefeitura, mas foram, assim, bem incisivos que só poderiam colocar o transporte para funcionar com excelência se caso a Prefeitura bancasse esse subsídio aí de 500 a 600 mil reais. Então, falando para você aqui, prefeito, que a Câmara ela não concorda com esse subsídio, que eu acho que é um valor muito alto. A Prefeitura tem outras prioridades também, além do transporte, e fica aí a cargo do Executivo, juntamente com o Legislativo, unir forças, né, para que a gente possa trazer um transporte de qualidade para a nossa cidade, que é o que o nosso município merece. Então é isso aí que eu tenho a dizer. Tá? A Câmara é contra esse valor expressivo. Todos os vereadores que esteve lá ficaram de boca aberta pelo valor que ele praticamente exigiu para entregar um transporte de qualidade. E é isso aí, só pode contar com a Câmara, que a gente vai estar junto aí, juntamente, para a gente trazer esse transporte de qualidade aí para a nossa cidade, que é o que o nosso povo merece. Tá bom, prefeito? Obrigado, viu, Bulu? Então, pessoal, para vocês entenderem, eles tiveram reunião lá dia 24 de março, não é isso? Onde que eles alegaram lá, a empresa alega que precisava de 500 a 600 mil reais de subsídio para o transporte na cidade funcionar. E no dia 25 de março, um dia depois, eles vieram aqui conosco em reunião, onde nos passaram isso aqui, ó. Olha aqui, vamos lá. Foca a tela aqui, para ver se o pessoal consegue enxergar bem aqui os dizeres, vamos lá. Olha só os dados que eles nos passaram. No mês de fevereiro de 2025, né? Então, aí, mês passado, né? Fevereiro. O custo fixo da empresa, eles alegam ser 248 mil reais. Custo variável, 581 mil. Impostos e tal. Custo médio mensal, tá? Segundo eles, esse custo médio mensal deles é de 879 mil reais, com 14 ônibus. 879 mil mensal, 14 ônibus. Então, segundo a empresa, é o seguinte, ó, se a receita, aqui esse verde aqui, é a receita deles, o que entrou de dinheiro na empresa, 445 mil no mês. E esse aqui é o prejuízo da empresa, segundo eles, que é a diferença entre o custo, né, total menos a receita. Então, pelo que eles nos passaram,
eles queriam que a gente subsidiasse cerca de R$435 mil por mês, para que aí ficasse no 0 a 0, ou seja, continuar do jeito que está, né? Porque se eles gastam 879 mil no mês e tem lucro de 445, né? Lucro não, receita, eles iam precisar da gente pagar 435 mil reais por mês, viu, gente? Por mês. Mais de 5 milhões de reais por ano. E aí eu perguntei para eles, falei assim, eu queria saber de vocês, quanto tempo que já dura isso? Porque a gente está na gestão, vai fazer 3 meses ainda. Eles falaram assim, tem mais de 2 anos que isso se encontra desse jeito que está, não aumentou e tal, etc e tal. Aí eu falei o seguinte, mas se está há mais de 2 anos com prejuízo estimado desse montante, se eu jogar para baixo isso, vamos lá, vamos fazer uma conta matemática aí, 30 meses de prejuízo, vezes, vamos jogar para baixo isso aqui, tá? Vou imaginar que é 350 mil. Sem jogar 350 mil reais em 30 meses, quase 10 milhões de reais de prejuízo. Como que uma empresa consegue se sustentar com quase 10 milhões de reais de prejuízo? E pior ainda, como que é feita uma renovação de contrato com a empresa no prejuízo? Né? Não bate. E a gente não teve assim, uma explicação óbvia, né, por que está tanto prejuízo. E aí o que eu fiz? Nesse dia do dia 25 de março, a gente solicitou para eles documentos comprobatórios mensais sobre todas as despesas e receitas da empresa, de 2024 mensal, de janeiro a dezembro de 2024 e 2025. E aí eu vou passar aqui para o doutor Flávio Tomé, para ele poder explicar um pouco para o coronel Daniel, o doutor Daniel, controlador, para ele explicar esse contexto, porque ontem eles protocolaram aqui, né, uns documentos, e ele vai explicar um pouco desse contexto. Só que antes disso, olha só, rapidinho, recebi agora há pouco aqui que eles cancelaram, né? Eles cancelaram o que eles tinham feito, ou seja, voltaram atrás na redução das linhas. Então, só um gancho antes, doutor Daniel, é que eles cancelaram isso. E por que eles cancelaram? Olha só por que cancelaram. Por que eles voltaram atrás? Porque, vou passar aqui para o doutor Flávio também, que ele vai explicar. Ó. Assim que a gente tomou conhecimento ontem do ocorrido, a nossa Procuradoria, pela manhã, já interpôs aqui uma notificação extrajudicial para que, com efeito liminar, aí o doutor Flávio também vai explicar, para que não acontecesse isso, essa redução, né? Nós tomamos imediatamente uma medida, não foi isso, doutor Flávio? Tá aqui. Exatamente. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Como o prefeito disse ontem, no dia 24, 25, se não me engano, nós fizemos uma reunião com a empresa, onde nós estabelecemos alguns critérios que elas apresentassem para nós podermos entender como estava funcionando o contrato, quais os requisitos, o que eles achavam que precisava melhorar e nós também. Quando foi, isso foi no dia 25, né? Quando foi ontem, eles trouxeram, na parte da tarde, um pendrive e também um requerimento, onde eles informaram, e aí o doutor Daniel vai entrar em maiores pormenores, onde eles informaram o que nós requeremos para eles. Só que eles protocolaram isso ontem à tarde, e quando foi à noite, eu estava até saindo aqui do município, e nós fomos pegos de surpresa, onde eles soltaram nas redes sociais, a concessionária Viscol soltou no Instagram dela que ela iria diminuir os números de linhas, né, aliás, número de rotas, né, e nem comunicou ao município, ela fez essa comunicação diretamente à população. Então, imediatamente, ontem à noite mesmo, junto com o pessoal da Procuradoria, agradecer eles aqui, ontem à noite nós começamos a trabalhar e fizemos a notificação extrajudicial, onde nós requeremos hoje, na hora do meio-dia, nós protocolamos ele, por volta do meio-dia, 1h, onde nós requeremos que eles se abstessem de reduzir o número de viagens, porque, né, ia impactar significativamente na vida do cidadão, do município sabarense, e quando foi agora à noite, né, nós recebemos um comunicado em que eles parecem que acataram a notificação e não vão mais, por hora, reduzir o número de viagens. Mas eu vou passar a palavra para o doutor Daniel para ele explicar a questão dos números, e aí depois eu volto também na questão mais profunda juridicamente, tá? Ô pessoal, só para poder vocês entenderem aqui rapidinho,
só para tirar essa dúvida aqui, olha só. O transporte público municipal é concessão da prefeitura, então é a empresa Vinscol. As outras empresas do município, Saritu, Aviação Brasília e outras empresas são metropolitano, aí é governo do estado, tá bom? Então a gente é responsável pela municipal. Então, o que está na nossa competência é a do município, que é a empresa Vinscol, tá bom? As outras empresas aí são de competência do governo do estado. Só para tirar essa dúvida aí, beleza? Doutor Daniel. Muito bem, prefeito. Boa noite, pessoal. Eu acho que o prefeito bem colocou que nós estamos há tempos, né, desde o início da gestão, tentando entender a operação de transporte do município, sem nunca ter tido as informações necessárias. Então, nessa última informação, o doutor Flávio Tomé deixou claro, eles trouxeram finalmente as informações que nós pedimos e nós fizemos uma análise aprofundada com esses documentos, com essas notas fiscais, essas planilhas de custos apresentadas, e nós conseguimos identificar que a operação que vinha sendo feita no município de Sabará, na verdade, há muito tempo já deveria ter sido revista quanto à possibilidade da empresa de manter a execução do serviço. Eles apresentaram aqui números feitos pela própria empresa, onde eles colocam que eles tinham uma receita de 6.849.000 por ano e uma despesa de 7.670.000 por ano, aproximadamente, 1 milhão praticamente de diferença. 800 e pouco. Exatamente. E aí nós analisamos aqui os documentos que foram apresentados, as notas fiscais, as planilhas, e o que nós identificamos, prefeito? Que de fato essa operação é uma operação que tem custado muito caro para a empresa, mas muito em função talvez das manutenções excessivas dos equipamentos que são antigos. Você vê um alto custo de operação, o que devia ter sido analisado antes de uma renovação de uma concessão. Você está tratando de uma concessão, é necessário que a empresa tenha solidez, tenha capacidade econômica, financeira de executar o serviço com a qualidade que o munícipe precisa. E pelas planilhas que eles apresentam hoje, nos deixa aqui com sérias preocupações quanto à capacidade da empresa de executar esse serviço minimamente a contento do que o município precisa. Então, nós vimos que houve redução de linhas, isso impactou também na quantidade de passageiros, na quantidade de arrecadação da empresa e, ao contrário disso, há um aumento muito excessivo da operação da própria empresa. Então, esses números, se já tivessem sido apresentados para a administração pública, provavelmente já teria ensejado ali uma revisão do contrato e, com certeza, na nossa gestão, se questionaria ali uma renovação dessa concessão. Então, essa é uma situação muito preocupante que nós vamos ter que analisar agora junto com a Procuradoria quanto à capacidade da empresa de executar o serviço de concessão pelo qual ela tem um contrato em vigência. Muito bom, doutor. Pessoal, vamos continuar aqui. Aproveita aí, clica aí no link, compartilha aí nos grupos, compartilha com o seu pessoal, o pessoal entender que o que a gente está falando é sobre o transporte público municipal. Então vai compartilhando essa live aí. Vou passar agora para o Coronel Rubens, que é o secretário de Segurança Pública. Aqui pertence à pasta, né, do transporte, né, que atrela aí a secretaria, para ele poder passar para vocês aí um contexto sobre o que rege ali dentro da secretaria dele. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é muito importante a gente ressaltar que o nosso papel aqui na prefeitura, a nossa preocupação é com você, usuário. Você é a nossa prioridade. É lógico, como foi muito bem dito pelo nosso colega aqui, o Dr. Daniel, que a saúde financeira da empresa ela é de vital importância também para a prefeitura, porque a nossa preocupação é com a qualidade do serviço prestado, né? E dentro aí de uma contextualização, nós observamos, e tenho certeza que você, usuário, é a prova cabal disso, da ineficiência e da qualidade do serviço que é prestado para a comunidade sabarense no que se refere ao transporte.
Isso vem de um contrato eivado de vícios, estranhamente, algo inclusive contestado antes mesmo da gestão, né, prefeito, como o senhor muito bem disse, que chamou a atenção, e também com relação a algumas questões que acarretam diretamente na qualidade do serviço que é prestado. Então você que é usuário, eu sei que você sente isso na pele diariamente, com restrições, atrasos, e nós temos um contrato extremamente deficitário, que foi inclusive contestado antes mesmo do início da gestão, que às vezes não permite até mesmo que a prefeitura tenha mecanismos de fiscalização e cobrar um pouco mais da empresa. Mas nós temos trabalhado arduamente nisso para poder mudar um pouco esse cenário. Já observamos, como foi muito bem dito aqui pelo nosso prefeito, algumas questões logísticas, né? Foi apresentado dados da empresa, mas que a logística afeta diretamente a qualidade do serviço lá na ponta da linha, então que você, usuário, sofre. E informar a todos vocês que nós estamos trabalhando arduamente para poder mudar esse cenário. Então, o que nós não podemos aceitar são deficiências longínquas, uma renovação de um contrato tanto meio que obscura, que afeta diretamente a nossa população, e não termos aqueles mecanismos necessários para que administrativos para que essa atividade seja bem executada. Nós temos, né, além das questões que vocês vêm sofrendo, a questão aí do acordo de cooperação técnica. Nós temos municípios vizinhos que já se utilizam e nossa administração já inicia estudos para que nós possamos integrar com o sistema metropolitano, nosso sistema daqui de Sabará, que é o cartão Ótimo, né, para que a gente possa estar otimizando e prestando um serviço de melhor qualidade para a nossa comunidade. Obrigado, prefeito. Pode. Boa noite a todos que está, né, acompanhando a live. E interessante, Rodolfo, quando eu estava vereador, né, a alegação da Vinscol na redução da prestação de serviço dos quadros de horários, que o motivo era a pandemia. Graças a Deus, o mundo todo, né, passou por esse momento, né, de instabilidade, e graças a Deus conseguimos vencer a pandemia. Pandemia passou, fizemos na época como vereador vários requerimentos, a empresa sequer deu uma satisfação à Câmara, né, sequer deu uma informação para a população, reduzindo o quadro de horários para a população, e não voltou mais, e nunca não voltou mais com o quadro, a normalidade dos quadros de horários, e nunca passou para a gente essa informação que ela estava em prejuízo, que a empresa estava em prejuízo. E trazendo à tona aqui, interessante, próprios dados aqui da empresa, ela relata que ela teve 6 milhões de lucro e de prejuízo 7 milhões, abatendo, dá aproximadamente 821 mil de, vamos dizer, de prejuízo. Interessante, que isso aí dividido por mês, prefeitos e secretários e o público que nos assiste, dá 60 mil por mês. O que a conta aqui que a gente fica imaginando aqui, tentando fechar, olhar, é que a conta ela não fecha, porque está dando 60 mil por mês, que dá 821 mil de prejuízo. Por que elas estão cobrando, a empresa na verdade está cobrando 435 mil reais por mês, sendo que os próprios dados que eles mandaram para a gente da própria empresa ali, demonstra que o prejuízo que eles estão tendo é 60 mil reais por mês. Então, fica uma interrogação, né, na cabeça da gente aqui, todos nós que estamos
de uma certa forma, unindo a nossa força para trazer um transporte de qualidade a você, cidadão, que é o principal usuário do transporte público da nossa cidade. Então, estamos aqui indo em busca de solução com toda essa equipe aqui. Pode falar. Bom, gente, eu acho que agora, depois de todo esse discurso aqui, eu acho que o que fica para a população de Sabará é o que nós podemos fazer enquanto gestores. Né? O que o prefeito pode fazer, o presidente da Câmara, os vereadores, eu como procuradora, o secretário de administração, o controlador, o secretário de transporte. O que nós podemos fazer? Gente, o contrato de concessão, ele é um contrato um pouco, onde o município, o estado ou a União, ele concede a outorga para um privado poder prestar um serviço público. Esse contrato ele é regido por lei própria e normalmente ele é 20 anos e no transcorrer desse período vão ensejar fiscalizações por parte do ente público, no caso aqui o município, e havendo o cumprimento das cláusulas contratuais, se o serviço estiver sendo prestado de forma adequada e eficiente, cabe sim, desde que comprovado isso tudo, uma renovação. Né? Em 2004, o município de Sabará assinou o contrato de concessão com a Viscol e ele venceu em maio de 2024, ou seja, os 20 anos após. E aí nós temos duas questões jurídicas. A primeira é, quando foi feito o aditivo por mais 20 anos, nós não encontramos no município nenhum elemento que justificasse esse aditivo, tendo em vista que, se deu a própria live, nós olhando aqui, a reclamação é geral. Né? Não tem, a prestação do serviço não estava sendo feita de maneira adequada. Pois bem, mesmo assim, foi feito o termo aditivo. À época, o então candidato, não era prefeito, né? O Rodolfo, propôs uma ação popular, onde nós tentamos, através de uma liminar, suspender o aditivo da prestação do serviço desse contrato. Pois bem, a Justiça, no primeiro momento, entendeu não deferir a tutela antecipada, ainda para poder suspender esse aditivo, e aí agora vai seguir o processo, seus trâmites normal, onde vai vir agora um parecer do Ministério Público e posteriormente, após o parecer ministerial, o juiz vai proferir a sentença dele. Paralelo a isso, gente, aí vai falar, tudo bem, mas aí está na mão da Justiça. E o que o município pode fazer agora? Agora, de acordo com o contrato e com as leis de concessões, nós vamos enviar para a Câmara Municipal um pedido para abertura de uma CPI, né, para que seja investigado se de fato está sendo prestado o serviço de maneira condizente como tem que ser feito. Como o doutor Daniel bem trouxe aqui, um dos motivos basilares é a questão financeira, né, que se a gente tem que resguardar o município, não pode ficar sem o transporte de uma hora para outra. E aí a Câmara vai poder investigar, vai, né, convocar a população, convocar a empresa, apresentar documentos, relatórios, e vão ser submetido isso ao Poder Executivo novamente. Se de fato for provado, e como está sendo até agora, que a ineficiência do serviço, então nós vamos editar um decreto onde nós vamos declarar a caducidade do contrato, do aditivo, no caso, então, do contrato. E aí, através desse decreto, que é uma maneira de caducidade, nós vamos extinguir o contrato de concessão. Feito isso, extinto o contrato de concessão, o município ele torna para ele a obrigação de novo de prestar o serviço, podendo ou fazer uma parceria público-privada, ou assumir o serviço sozinho, ou até mesmo fazendo uma nova concessão. Então, esses serão os próximos passos juridicamente, encaminhar um ofício, né, o prefeito, amanhã nós vamos encaminhar um ofício para a Câmara, solicitando essa abertura dessa comissão, dessa CPI, e aí, comprovado, a gente toma as medidas legais que eu acabei de mencionar. E aí, pessoal, então só reafirmando aqui, olha só, amanhã, pode anotar aí, amanhã, dia 3 de abril, eu vou lá na Câmara, vou lá no presidente da Câmara, os demais vereadores,
nós vamos protocolar lá amanhã um pedido de abertura de CPI para investigar a questão do transporte público de Sabará. Sabe por quê? Eu não dei favor para ninguém, eu não tenho medo de ninguém. Eu falei isso lá atrás, na época da campanha, quando a gente entrou com esse pedido, com essa liminar. Voltem para vocês verem lá no vídeo lá. A gente vai sofrer com o transporte público em Sabará, porque a gente está mexendo num vespeiro. Eu não tenho medo, não. Eu vou mexer no vespeiro. Eu tenho certeza que os nobres vereadores aqui também estão com a população, que nós vamos mexer no vespeiro. E se tiver que cortar, igual o doutor Flávio falou, se estiver errado, nós vamos cortar. Pode ter certeza que nós vamos cortar. E vamos abrir outra licitação aqui. Aqui a gente não tem rabo preso, não. Então, amanhã, já vou lá, vou protocolar esse pedido. E eu tenho certeza que isso aí vai ser feito da forma mais rápida, mais célere. E, além disso, também, nós vamos pedir uma audiência pública para escutar você, cidadão. Porque eu tenho certeza que são milhões de reclamações com o transporte público. Milhões. Então, a audiência pública é para isso, para te ouvir, né? Para ouvir você e colocar isso dentro dessa CPI, dentro dos trâmites aí que a gente vai enviar para o Ministério Público, enfim. Nós, enquanto Poder Executivo, enquanto Prefeitura, como bem dito aqui pelos nossos colegas, nós vamos tomar as medidas cabíveis. E vamos tomar. Amanhã nós vamos fazer isso. Então, presidente, já estou falando com o senhor que amanhã estarei lá na Câmara, protocolando isso, viu? Demais vereadores, amanhã estou lá na Câmara, protocolando esse pedido, para que a gente possa abrir isso aí de forma mais rápida. E como o coronel Rubens falou aqui, nós estamos aqui para poder prestar um serviço de qualidade para vocês. E o que estiver dentro da nossa alçada, da nossa competência, pode ter certeza que a gente vai fazer com todo amor e com todo carinho. Igual a gente disse aqui, temos apenas 3 meses de gestão, gente. Vocês veem, eu não sou uma pessoa de reclamar, eu gosto de trazer resultado, eu gosto de mostrar o que a gente está fazendo de melhor para vocês. Com 3 meses só. A gente está pegando problemas de 30 anos de cidade, 20 anos de transporte público, que foi renovado. E a gente está fazendo o melhor da gente. Pode ter certeza, pessoal. Estamos fazendo o melhor da gente. Nós pegamos aí uma prefeitura de 2024 com orçamento negativo de 137 milhões de reais. Negativo. Pegamos uma dívida de 167 milhões de reais com a Caixa Econômica. Pegamos uma dívida de 9 milhões de reais com o Banco do Brasil. Pegamos uma dívida de 8,2 milhões de reais com a Sabará Prev, com o Instituto de Previdência da Prefeitura. E mesmo assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Fazendo muito mais com menos para poder levar um serviço de qualidade para você, para poder fazer o melhor para você. A gente trabalha aqui, pessoal, 15 horas por dia, mas com todo amor e com todo carinho, para que a gente possa transformar a cidade. Eu tenho certeza que vocês estão vendo que está acontecendo isso, vocês estão vendo quanto que a cidade está melhorando e quanto que a cidade vai melhorar muito mais para você e para sua família. Amanhã a gente vai estar lá na Câmara para poder resolver isso, tá? E nós vamos informando para vocês, como sempre fizemos, todos os passos que a gente for tomar. Beleza? Pode. Rodolfo, só para acrescentar a minha fala aqui, quando esse contrato, essa renovação do contrato de 250 milhões chegou na Câmara, quando eu estava vereador, eu entrei com pedido de audiência pública, convocando a Prefeitura Municipal de Sabará, a própria Câmara, a população e a empresa Viscol. Sequer se prontificou, porque talvez isso poderia ser sanado lá atrás. Aí agora a gente assume a gestão com grandes dificuldades financeiras, agora a empresa está vindo, né, talvez até cobrar da gente uma situação que poderia ter sido resolvida lá atrás. E uma das coisas também que eu optei para a empresa, né, se ela está reclamando que o número de passageiros diminuiu, por que ela não passou, não padronizou, uniformizou a bilhetagem para o cartão ótimo? Aumentaria a quantidade de passageiros automaticamente para eles, né? Porque a gente vê que toda a região metropolitana já adota esse tipo de bilhetagem. Então era só isso que eu gostaria de acrescentar na fala. E aí, pessoal, só para encerrar aqui, a gente aqui, né, de nossa gestão, a gente percebe muitas fake news ainda acontecendo, né? Vocês lembram lá da campanha? Sofremos 73 fake news. A gente está sofrendo algumas fake news aí de um grupo específico, né, que perdeu a mamata, que ficou sem emprego aqui.
E eu não aceito chantagem. Não adianta ficar me batendo com fake news, que eu não aceito chantagem. Não aceito chantagem de empresa para poder colocar a faca no pescoço, para poder pegar subsídio. Não aceito chantagem. Então pode continuar fazendo essas fake news aí para poder querer cargo, que eu não vou dar cargo para vocês. A gente aqui está trabalhando muito para o melhor da cidade. Eu não aceito chantagem. Beleza? Isso é bom deixar claro. E outra coisa, o que as antigas gestões, né, a antiga gestão não teve coragem de fazer nesses últimos 30 anos, nós vamos ter coragem de fazer. Então, obrigado. Tamo junto.